Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no Ar, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelo aplicativo Band Play, neste dia 2 de setembro de 2025. A essa altura do campeonato, você já está cansado de saber que é hoje que começa o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, 9 da manhã, será aberto por Alexandre de Moraes. Bolsonaro e outros réus serão julgados por articular uma ruptura democrática. Quem conduz o processo é Alexandre de Moraes e a decisão caberá à primeira turma do STF. Isso aí já é mais do que conhecido. Por isso que hoje, aqui na abertura do Jornal Gente, eu vou focar em um dos personagens que estão ligados a esse contexto. Um dos ministros que compõem essa primeira turma, que é o ministro Luiz Fux. Quem é Luiz Fux? Carioca, foi promotor, depois foi juiz, depois desembargador, indicado ao STJ por Fernando Henrique Cardoso lá em 2001 e chegou ao Supremo Tribunal Federal pelas mãos de quem? De Dilma Rousseff. Foi nomeado em 2011 e desde então é ministro da Suprema Corte Brasileira. Ele integra a primeira turma que vai julgar o caso de Bolsonaro e que é composta também por Cristiano Zanin, o presidente, Alexandre de Moraes, o relator, Carmen Lúcia, Flávio Dino e ele, Luiz Fux. Quando os ministros forem votar, ele será o terceiro e deve ser o único voto discordante nessa história toda. Por quê? Porque em várias das suas decisões recentes a respeito desses processos que envolvem Bolsonaro, os réus do 8 de janeiro, ele tem se mostrado como a voz de... Não se pode condenar os envolvidos por dois crimes que, na verdade, são um só: golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Segundo ele, o primeiro crime engloba o segundo, e isso significa o quê? Que as duas penas não podem ser somadas, mas que apenas um deles deve ser considerado para a dosimetria da pena. Isso acaba reduzindo a pena final. No caso da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Luiz Fux também foi a única voz dissonante dentro da primeira turma. Ele disse que via com ressalvas as muitas versões apresentadas pelo ex-ajudante de ordens durante a sua delação premiada. Aliás, ele foi o único ministro da primeira turma que pediu para acompanhar presencialmente os interrogatórios de Mauro Cid. Disse à época ao ministro Luiz Fux o seguinte: vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. No terceiro exemplo que eu trago aqui, na decisão sobre a implementação das medidas, dizendo entender que essas medidas não eram necessárias, porque, no entender dele, faltou a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição de cautelares. Olha, num julgamento que começa com quase certeza da condenação dos réus, qual é a relevância de um voto divergente em meio a outros 4 que provavelmente seguirão o relator? Há uma relevância, e é uma relevância jurídica, não só simbólica. Fux pode, em primeiro lugar, pedir vistas do processo. E aí ele muda o timing do julgamento, porque em pedindo vistas, ele pode se deter sobre o caso por 90 dias. Pararia tudo. Não há expectativa de que ele faça isso, mas essa possibilidade existe. Há um outro caso aqui que é mais interessante. Votos divergentes abrem a possibilidade de que a defesa apresente embargos? Quantos votos? Em que circunstâncias? E como a gente está falando de um julgamento inédito e de uma forma inédita também, e numa turma limitada do Supremo Tribunal Federal, não há um precedente, uma jurisprudência que destaque como deve seguir o julgamento num caso como esse. A divergência tem que ser sobre a culpa do réu ou qualquer tipo de divergência, para que se abra a possibilidade de embargos. Quantos votos divergentes? Basta um? Provavelmente do Luiz Fux? Ou são necessários 2 votos divergentes? Há uma discussão que vai ser aberta. E nesse caso, pequena, dentro de um julgamento como esse, sim,
Mas as defesas se agarram nesse momento a essa possibilidade. É como numa negociação, qualquer sinal que é emitido pelo lado de lá pode abrir algum tipo de portas, e é isso que a defesa agora, não só de Jair Bolsonaro, como dos outros réus, foca para traçar a sua estratégia. Mas a gente vai falar mais sobre isso aqui no Jornal Gente. Já já estará conosco o doutor Gustavo Badaró, professor titular de Direito Processual Penal da USP, para explicar esse aspecto do julgamento e falar dele como um todo, para você entender direitinho o que vai acontecer hoje a partir das 9 da manhã no Supremo Tribunal Federal. Aliás, por falar em STF, quem está lá desde o nascer do dia, já acompanhando a movimentação num dia diferente, é o repórter da Rádio Bandeirantes, Vitor Gomes, direto de Brasília. Muito bom dia, Vitor. Olá, Thaís. Ótimo dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente. Pois é, estamos desde as primeiras horas na programação aqui da Rádio Bandeirantes, também na Band News TV, acompanhando a movimentação. Preocupação do STF com a segurança aqui na região. A Praça dos Três Poderes foi totalmente isolada, cercada, o acesso até mesmo de pedestres é controlado, não são todas as regiões, todos os lugares que os pedestres podem passar, e tudo aqui coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Polícia Militar, Polícia Civil e também a Polícia Judicial do STF, todos aqui nesta operação. Muita movimentação, principalmente de jornalistas nesse momento, são pelo menos 500 jornalistas credenciados para acompanhar aqui o julgamento no STF. Foi montada uma estrutura do lado de fora, com telão, com tenda, aqui para a gente poder acompanhar a sessão que começa logo mais às 9 horas da manhã. Além disso, há preocupação do STF com as questões digitais. Viu? A lista de preocupações inclui ainda varreduras no prédio do STF e também na Casa dos Ministros. A Corte também reforçou, como eu disse, a segurança digital. Dezenas de tentativas de ataques hackers ao site do tribunal foram registrados e interceptados nos últimos dias. O Supremo garante que está protegido contra novas possibilidades de invasão durante o julgamento. O policiamento também está reforçado no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Lula, e também no condomínio em que mora Jair Bolsonaro, aqui em Brasília. As autoridades monitoram ainda manifestações de apoio ao ex-presidente. As sentenças sobre o caso deverão sair em 10 dias até a sexta-feira da semana que vem, dia 12. Seguimos acompanhando tudo por aqui no STF, Thaís. Esse é o repórter Vitor Gomes, falando ao vivo, direto da frente do STF, repórter da Rádio Bandeirantes de Brasília. Repercussão